E agora com vocês, Elienay Pereira. Ela é palestrante, escritora e diretora executiva do Supraalimentos. Ela vai falar hoje sobre um risco. Gente, que risco é esse? E ainda não é só um risco, não, ele é invisível. Que risco é esse, hein, Elienay? Estou curiosa para saber, hein? Vocês estão também? Que risco será esse, hein, Alê? Não sei, vamos arriscar? Muito bom estar aqui com você. Obrigada pelo convite. Muito, muito bom estar aqui nesse momento, no dia especial, falar, né, sobre mulher, identidade, propósito, sobre esse risco invisível, no dia que a gente está comemorando o Dia das Mães. Sim. Então, vamos falar sobre tudo isso e mais um pouquinho. Ser mãe já é um risco, né? Mas quem não arrisca não petisca, né? É isso Então vamos lá, aí. vamos arriscar aqui com a Elienay, hein? Com vocês. Muito obrigada, Alê. Que risco invisível é esse? Porque crescer, prosperar, todo mundo quer. Sim ou não? Sim. A gente quer evoluir. E aí, quando a gente coloca em risco a nossa vida, qual é o momento mais emblemático desse crescimento? Será que é quando a pessoa está lá no fundo do poço? Será que quando ela está começando os seus negócios? Onde ela está ali em alerta, procurando crescer, evoluir, estudar, prosperar. Será que é nesse momento? Eu vou dizer para você que o momento mais arriscado na vida de uma pessoa é quando ela começa a dar certo. E sabe como eu descobri isso? Foi da maneira mais brutal que poderia acontecer. Nesse momento, é quando a gente perde a leveza, é quando a gente perde a nossa identidade, a gente perde a direção, referências, e a gente também perde aquilo que a gente tem de mais sagrado, que são os nossos sonhos genuínos. Aquilo que a gente sonhava desde a nossa infância, aquilo que a gente sempre desejou ser. Bem, mas para falar sobre isso, eu vou ter que voltar um pouquinho no tempo, porque a vida pede movimento e ela não começa assim nos palcos, na TV, né? Eu nasci lá no interior do Pará, lá na década de 80, não ficam aí fazendo muitas contas não, tá? Mas lá nessa época não tinha muita oportunidade. Por exemplo, eu buscava uma referência de alguém que eu quisesse ser, sabe, assim, quem que vai ser minha referência de mulher de sucesso? Porque desde pequenininha, eu era sempre aquela menina mais para frente. Gostava de falar, gostava de conversar, gostava de liderar. E aí eu queria fazer faculdade, porque eu li no livro que tinha esse negócio de faculdade, mas eu não conhecia ninguém lá na minha cidade que já tivesse feito faculdade. Eu queria andar de avião, eu queria ser uma mulher de negócios, eu queria sentar em mesas importantes, participar de reuniões importantes. E um dia eu cheguei para minha mãe e disse, peguei uma capa de revista e disse, mãe, um dia eu vou ser uma mulher assim. E a capa dessa revista tinha uma mulher, bem estilo assim, executiva, sabe? E e aí eu sempre dizia que eu seria uma mulher de negócios. E aí um dia, assistindo uma novela, Rainha da Sucata, quem lembra, lá nos anos 90, tinha a Maria do Carmo. Aí quando eu olhei aquela mulher, dona de si, se é essa mulher, é aquilo que eu buscava na minha mente, eu não tinha uma referência. Então eu sempre estudei, desde novinha, trabalhava, estudava, vendia ovos, dava aula de reforço, e a vida pede movimento. Então, eu sempre estava em movimento. E eu entendi que, através do conhecimento, eu poderia, então, alçar voos maiores, ir para lugares mais além do Pará. E sim, né? Através dos estudos, através, né, desses movimentos. Aos 20 e poucos anos, eu me tornei executiva de uma grande multinacional. E quando eu estava no auge da minha carreira, ainda muito nova, já sendo uma grande referência naquilo que eu fazia, já liderava mais de 3.000 pessoas,
E era a pessoa que treinava as outras mulheres, que treinava os outros líderes, que treinava as outras gerentes. Então eu estava no auge da minha carreira, nova, ganhando muito, era referência no que eu fazia. E um dia eu estava indo para uma reunião e minha mãe olhou para mim e disse assim: você está vestida exatamente igual aquela mulher da revista que você me mostrou quando você era criança. Naquela hora caiu a ficha. Tô dando certo. Venci na vida, tô realizando os meus sonhos. Mas foi exatamente nesse momento que eu comecei a viver um risco. E ele era invisível, ninguém fala sobre isso. E é por isso que eu estou aqui falando para você. Quando a gente está lá no auge, começando a dar certo, começando a evoluir, acontece aquilo que a gente menos espera. Porque a mulher que começa a crescer muito, ela começa a se desconectar de si para poder, muitas vezes, caber naqueles ambientes, fazer dar certo. E aí, naquele momento, eu tinha passado por um relacionamento muito tóxico, eu tinha acabado de me separar. E um relacionamento que fui criada dentro da igreja, eu não casei para me separar, eu casei para dar certo, para ficar casada a vida inteira. E estava vivendo um relacionamento abusivo e eu tinha vergonha de dizer, até para os meus pais, o que eu estava vivendo. E aquela mulher que estava prosperando começou a ficar doente, apagada. E quando chegou num belo momento, eu entendi que eu precisava me separar. Mais detalhes, se vocês quiserem saber mais detalhes dessa história, tem no meu livro A Vida Perde Movimento. Então, para resumir essa história, eu me separei, muito frustrada com aquilo tudo. Aí eu fiz o que a maioria faz. Eu vou trabalhar para esquecer os meus problemas. Então, já que eu estava indo muito bem nos negócios, na minha carreira, eu vou esquecer o meu emocional, eu vou esquecer essas frustrações e vou trabalhar. Quanto mais eu trabalhava, mais eu tinha resultado, mais eu era reconhecida, mais eu era validada, mais eu ganhava dinheiro, e aí mais eu precisava trabalhar, mais eu precisava. E aquilo foi me desconectando completamente daquilo que eu tinha me proposto a viver um dia, um casamento, ser mãe, né? Mesmo estando dentro da igreja, estava completamente desconectada de Deus. E aquilo que está ruim pode ficar pior, né? Não bastava estar apenas com a questão emocional ali muito abalada, muito mal resolvida. Eu tinha entendido até então que para a gente ter sucesso na vida, a gente tinha que escolher. E normalmente, para as mulheres, isso fica muito claro. Ou você abre mão da carreira para ser bem-sucedida nos relacionamentos, ou você esquece esse negócio de ser mãe, de ser uma mulher bem resolvida emocionalmente para você ter sucesso na carreira. Então era como fazer uma escolha. E eu tinha feito a minha escolha. Eu vou me dar bem na minha carreira. Eu vou investir tudo que eu puder no meu sucesso profissional. Até que um dia, eu estava minha mãe e minha tia numa viagem, eu estava dirigindo e o mais improvável, o mais indesejável aconteceu. Passei por um acidente, né? O carro saiu da estrada, capotou mais de 5 vezes e só não caiu ribanceira abaixo porque tinha uma cerca de arame farpado e o carro ficou pendurado nessa cerca. Naquele acidente, o carro começou a pegar fogo, eu tinha que sair dali. Minha mãe estava presa no cinto de segurança, o carro literalmente inclinado, suspenso, e o carro começou a pegar fogo. Então, eu quebrei o para-brisa do carro com os meus pés, tirei minha mãe. Quando a gente saiu, eu olhei para um lado, olhei para o outro, a minha tia não tinha saído do carro, eu voltei para pegá-la. E quando eu cheguei lá, ela não estava dentro do carro. E aí eu fui procurar minha tia, quando eu olhei para trás, eu avistei lá atrás. E aí eu olhei para minha mãe e saí correndo, que eu ia ajudá-la a levantar, a vir.
E aí, quando eu cheguei, que eu abaixei, que eu peguei minha tia, ela deu o último suspiro de vida ali no meu colo. Eu daria tudo, todo aquele sucesso, todo aquele reconhecimento para não passar por aquela situação. Mas está ali, frente a frente com a morte. Está ali, numa situação onde eu não podia controlar nada. Aquela mulher, aquela menina que aprendeu a controlar tudo, controlar todos, estava diante de uma situação que eu não podia fazer nada. Desesperada, eu olhei para minha mãe e ali, a partir daquele momento, eu tinha que decidir como eu levaria a minha vida. Porque naquele momento, já que era uma realidade, minha tia morta nos meus braços, minha mãe com o braço quebrado do meu lado, e eu sem nenhum arranhão. O carro estava pegando fogo, eu queimei levemente a panturrilha, não ficou nem marca. Para dizer que eu não fiquei com nenhuma marca desse acidente. Eu tenho uma pequena cicatriz no dedinho do meu pé. Então, depois de passar esse susto, eu comecei a perguntar para Deus: Senhor, por que que isso aconteceu? Para quê? Porque se eu tivesse morrido ali, e era muito provável eu ter morrido ali naquele acidente, todas nós temos morrido, mas em especial eu estava dirigindo, eu estava ali, por que que eu não morri? Então, naquele momento, eu comecei a olhar para tudo que eu estava vivendo e entender que a vida não era só bater meta, não era só ganhar dinheiro. E eu comecei a questionar as minhas crenças. Será que realmente, cadê esse Deus de abundância, né? Cadê o Deus de abundância? Por que que a gente não pode ter as coisas, o sucesso a gente tem que escolher? E naquele momento eu entendi que quem estava fazendo escolhas era eu, porque Deus tinha deixado todas as coisas à minha disposição, que Ele é abundante. A gente vive e aí a gente vai absorvendo as crenças, aquilo que vai nos contando, né? Então, no meio corporativo, era muito normal uma mulher que era muito bem-sucedida, que crescia e que não era mãe, ou era mãe ou era bem-sucedida. E aí eu falei assim: Senhor, meu sonho de ser mãe. Eu quero ser mãe, eu quero me casar, eu quero ter um relacionamento, eu quero ser feliz também no amor. E todos esses questionamentos, então, me levaram a tomar algumas decisões importantes na minha vida. Não que eu abriria mão da minha carreira, que era algo que eu amava, trabalhar, ser bem-sucedida, mas uma decisão de que eu iria continuar sendo bem-sucedida na minha carreira, mas que também eu seria bem-sucedida, que eu queria ter um relacionamento como eu acreditava que podia ser. Eu queria ser mãe, porque se eu tivesse morrido naquele momento, eu não teria escrito meu livro, não seria mãe, nem tinha plantado uma árvore. E aí Deus me deu a oportunidade de recomeçar a minha vida ali. E o que eu quero dizer para você é que decidir, tomar decisões é muito importante. Agora, mais do que tomar decisões, a gente precisa sustentar a longo prazo as nossas escolhas. Então, para isso, eu tive que passar por todo um processo, né, de curar os meus traumas, de alinhar a meu espiritual com Deus, de realmente me conectar com Deus, com aquele chamado que Ele tinha para mim desde a infância. Porque desde a infância eu palestrava, eu pregava, né, cantava, não. Eu fazia eventos. Quando não tinha plateia, as bonecas eram a minha plateia, né? Então, eu sempre pegava o blazer da minha mãe, o salto da minha mãe e ficava pregando, palestrando. E então, Deus tinha me dado essa missão. E Ele me colocou, então, numa grande empresa onde eu pude começar essa missão. Fui promovida, cheguei ao cargo que eu sempre sonhei.
e cheguei a liderar mais de 30.000 mulheres. Você sabe, tem noção do que é isso? Mais de 30.000 pessoas. E quando eu entendi que eu cheguei no auge onde eu sempre sonhei, eu percebi que a pessoa que eu me tornei para chegar lá já não cabia mais ali. E que eu precisaria buscar outros lugares, outras oportunidades, e onde eu também poderia viver, né, completamente o meu chamado, a minha missão, colocar os meus dons e talentos à disposição de Deus. Então, hoje, Deus restituiu para mim o casamento. Estou casada há 16 anos com o homem que ele escolheu para mim, que eu amo de paixão. E aí, assim, o que Deus faz é incrível. Sou mãe da Roberta, uma menina de 11 anos que eu sempre sonhei, porque eu não queria ser só mãe, eu queria ser mãe da Roberta, ainda tinha isso. Eu dizia para Deus, desde pequenininha, minhas bonecas tinham o nome de Roberta, eu sempre dizia que eu ia ter uma filha, Roberta, eu achava que a Roberta era o meu sonho. E por alguns anos, como eu disse para vocês, aquele sonho ficou esquecido, ficou um pouquinho distante para mim. Então, Deus pegou um homem que se chama Roberto, deu um jeito desse Roberto se encontrar com a Elienay. Esse Roberto sonhava ser pai de uma Roberta. E a gente se encontrou. E antes do primeiro beijo, a gente se prometeu que a gente ia viver para o resto da nossa vida um para o outro. Que a gente ia ter a Roberta. E a Roberta, então, é fruto desse sonho antes mesmo de tudo começar. Mas foi fácil? Não. A gente fez a FIV, tentou uma vez, não deu certo. Aí a frustração, será que a Roberta vem? Não vem. E aí na segunda tentativa, a Roberta veio. E ela é muito mais do que aquilo que a gente sonhou, que a gente desejava, né? Então, como a gente está aqui Dia das Mães, eu não poderia deixar de dizer isso. Se você é mãe, se você sonha ser mãe, e talvez esse sonho tenha ficado para trás, pode ter certeza que Deus quer realizar todos os seus sonhos. E você não precisa escolher entre uma coisa e a outra. Deus ele está aqui para realizar os nossos sonhos e entregar muito, muito, muito mais do que aquilo que a gente sonha. A Roberta é prova disso, né? E tudo isso que depois Deus restaurou. Então eu aprendi que quando a gente está realmente fazendo a vontade de Deus, não, a gente não tem que escolher entre uma coisa e a outra, porque Ele veio para dar vida, vida em abundância. Então não deixe os seus sonhos para trás, resgate sempre quem você é, os seus sonhos mais genuínos e sustente. Aí só para a gente terminar, como que eu faço então para sustentar as minhas escolhas? Primeiro, são 3 passos. Primeiro, você tem que interiorizar, internalizar, ter clareza do que você deseja, dos seus sonhos, dos seus objetivos, sejam eles profissionais ou pessoais. Isso tem que estar aqui dentro da sua mente, tem que arder no seu coração e você tem que ter coragem de verbalizar, colocar isso para fora. Então, quando você usa todos os seus sentidos, a sua razão, a emoção e a neurolinguística, você então está passando uma mensagem muito forte de que é isso que você quer. Esse é o primeiro passo. Tem que sentir, tem que arder no seu coração. O segundo é você começar então a executar, ter estratégia para você estar alinhado, as suas ações estarem alinhadas com todos os seus objetivos. Para só então você entrar no terceiro passo, na terceira dimensão, que é o seu processo de expansão, de crescimento, de prosperar. Então, todo mundo quer prosperar, todo mundo quer expandir, todo mundo quer faturar mais, todo mundo quer ter uma vida abundante. Mas primeiro tem que começar fazendo essa logística reversa, essa engenharia reversa. Tem que começar colocando Deus em primeiro lugar, tendo clareza daquilo que você quer, executando esse projeto, para só depois você crescer
e prosperar. E cuidado quando você começar a prosperar, porque existe esse risco invisível. Tudo aquilo que está guardado, que está colocado debaixo do tapete, você precisa ajustar internamente, porque a conta chega e quando ela chega, ela é alta. Então, que esse movimento, né, que nós estamos aqui hoje, seja realmente para te impulsionar a crescer, prosperar e sempre entender qual é o seu papel, né? Para que Deus te criou, por que Deus te criou, porque Ele tem um propósito na sua vida. Então, alinhe os seus sonhos com os sonhos de Deus e você vai prosperar abundantemente. Muito obrigada. Essa maravilhosa Elianai. Linda, linda a palestra, eu amei. Falou muito no meu coração. Tudo que eu tinha pensado, essa mulher aqui trouxe para a gente e entregou muito hoje.